Olá, queridos, como vocês estão? Como que está o dia aí onde você mora? Aqui está um dia cinzento. O sol nem saiu e nem se escondeu. Sabe quando está cinzento? Mas louvado seja Deus por mais um dia, né? Está um dia lindo. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus por você estar aí. Quantas pessoas gostariam de estar aqui conosco e não podem mais? E um dia também chegará a nossa vez, né? Então, assim, é bom agradecer, encher o coração de gratidão, glorificar a Deus. Eu estava meditando na palavra de Deus em Marcos 10, 46. E eu aprendo que quando Jesus chega, a vida ela não muda só um pedaço, uma parte, um setor. Ele muda a vida da gente por inteiro. Essa passagem é do cego Bartimeu. E este homem, ele era muito conhecido lá, né? Fala até o nome do pai dele, ó. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu. Todo mundo conhecia a família daquele homem. Todo mundo conhecia a miséria daquela família, a situação que aquela família vivia sofrendo. E a gente sabe como que a sociedade trata as pessoas que não têm nada de bom para oferecer a ninguém. Muitos tratam com indiferença, não é? Talvez algum dia ele pediu uma esmola e a pessoa o xingou, cuspiu nele, maltratou, falou alguma coisa que desagradou. Às vezes falava contra a família dele, enfim, porque muita gente odeia mendigo, vê alguém ali parado, sujo, na frente da sua casa ou na praça, quer tirar, quer dar fim, quer consumir com aquela pessoa. Sabemos que é assim a nossa sociedade, essa é a realidade. E fazia muitos anos que este cego estava ali. Todo mundo o conhecia pelo nome, Bartimeu. Conhecia o pai dele, a família dele, sabe? E quando Jesus ia passando, a fé desse homem foi tão grande, tão bonito, sabe? A maneira que ele acreditou. Ele ouviu falar de Jesus, que fazia milagres, que Jesus estava andando por ali realizando milagres extraordinários. Ele ouviu falar e ele acreditou. Às vezes a gente vê o milagre, mesmo assim duvida, né? E ele se pôs num local onde Jesus iria passar, onde continuamente Jesus passava com os discípulos, com a multidão. E ali ele ficou. Ele estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso me traz a refletir que, além dele ser muito pobre, além dele viver uma escassez horrorosa, mas uma coisa ele tinha de fartura, que era fé. Ele tinha conhecimento do Messias, que viria, né, das promessas de Deus, que viria o Messias, o libertador. E ele acreditou, esperou esse tempo. E ele pôde viver esse momento. Daí a Bíblia diz assim: muitos o repreendiam, a multidão, né? Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Glória a Deus. Quando você está na pior, é muito difícil você encontrar um amigo para te estender a mão e falar: vem cá que eu te ajudo. Você conseguir chegar em tal lugar. Às vezes você está com um problema na perna, com dificuldade para andar. E é difícil alguém que fala assim: vem cá, eu te dou uma carona, vem cá, eu te ajudo, vem que eu te levo nos meus ombros, se apoie em mim, eu te levo. É difícil, mas dizer: cala a boca, para de incomodar, fica quieto, se esconde, ninguém quer te ver, você está sujo, sabe? Você não viu que você está sujo? Por que você quer ficar no meio dos outros? Ah, você está com mau cheiro, você está... É assim a sociedade. Infelizmente, são poucos os que estendem a mão. São poucos aqueles que realmente olham para nós com compaixão, sabe? E Jesus, ouvindo ele, pediu para que ele parou e pediu para que os discípulos o trouxessem até ele.
Então Jesus já tinha passado e já estava longe, mas ele não havia parado de gritar. Sabe, ele não queria perder a sua bênção, porque ele tinha certeza no coração de que se Jesus tocasse nele, ele ficaria curado. Se Jesus declarasse libertação sobre a vida dele, ele ficaria liberto. Isso é fé. Quanto mais a multidão mandava ele calar a boca, sabe? Mais gente entrava na frente dele para ele ficar mais distante de Jesus. E cada vez mais longe Jesus estava, porque eles estavam caminhando. Aí ele gritava ainda mais alto, soltava a voz no máximo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus, ouvindo isso, ele parou e disse: traga-o até mim. E daí foram buscá-lo. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele, todo sujinho, sofrido, né? Porque uma pessoa que vive sempre pelo chão, porque não consegue caminhar direito por conta da cegueira. Hoje a gente tem muita... A internet nos possibilita muita coisa, né? A tecnologia nos possibilita muita coisa, mas naquela época, quem tinha alguma deficiência sofria demais, se arrastava pelo chão. Então vivia sujo, mal cheiroso, né? Com fome, enfim. Mas Jesus olhou para ele com tanta compaixão. A compaixão de Jesus por ele foi tão grande que, sabe, Jesus não chegou já curando. Jesus viu que ele era cego. Viu que ele estava ali na beira do caminho pedindo esmolas. Mas ele quis ouvir da boca de Bartimeu, sabe? Porque de repente ele pudesse querer outra coisa. Deus, ele gosta de nos ouvir. A palavra de Deus diz que o Senhor se agrada, se alegra em realizar o desejo do nosso coração. E então perguntou Jesus a ele: o que tu queres que eu te faça? E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, eu quero ver. Ai, como isso é lindo. Eu adoro essa passagem. Aí Jesus falou assim: então vê, a tua fé te salvou. Sabe, é difícil demais a gente acreditar no impossível. A gente acreditar naquilo que você nunca viu acontecer. Se você nunca viu acontecer com ninguém, você acha que não vai acontecer nunca com ninguém. Só que quando Deus quer, acontece com você aquilo que nunca aconteceu com ninguém. Sabe? Porque Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Se Ele tivesse se calado no primeiro grito que ele deu, que a multidão mandou ele se calar: fica quieto, cala a boca. E aí? Ele não teria recebido a vitória. Mas ele não parou. Ele não se deu por vencido. Quanto mais difícil ficava, quanto mais longe Jesus estava, mais ele gritava, mais ele soltava a voz. E dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, ele conhecia a história inteira do povo de Deus. Ele era descendente, sabe? E você conhece a história de Deus? A tua história, a tua descendência, de onde você veio, para que você veio, para onde você vai. Você veio do céu e é para lá que você está indo. O teu pai é Deus, o teu dono é Deus, e o resto é resto. Mas eu acho tão extraordinário que assim, Jesus veio, curou ele, a partir daquele momento ele começou a ver, ele não foi mais cego, ele pôde voltar, ele pôde trabalhar, pôde ter uma família, ele pôde ter uma vida digna, ele pôde prosperar, ele pôde agradecer a quem o ajudou antes. E aqueles que desfizeram dele por anos e anos, puderam olhar para ele e dizer... Dizer o quê, né? Aquelas pessoas que viram as costas para você quando você precisa, vai pedir ajuda e elas falam que não pode. Podendo, sabe? Aí quando Deus te dá uma bênção grande, maior do que a que ela tem, dizer o quê? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus, sabe? Jesus, ele não mudou só os olhos deste cego,
Bartimeu, ele não foi curado apenas da sua visão, mas ele foi curado a alma, os traumas da alma, a dor de viver sendo humilhado, jogado de um canto para o outro. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele entra e faz tudo novo. Nova criatura essa. O que era velho já passou. Eis que tudo se faz novo. E essa palavra, eu quero que você tome ela para você hoje. Eu não sei o que você está vivendo, o que está acontecendo com você, qual é a sua dificuldade, qual é a tua dor. Mas Jesus conhece de perto, como ele conhecia a dor, o sofrimento de Bartimeu. Quantos anos, quantas humilhações, quanto ele foi denegrido, quantas vezes cuspiram nele, quantas vezes ele foi chutado, quantas vezes foi negado um prato de comida, quantas vezes foi negado uma moeda. Jesus conhece tudo, mas Jesus veio e mudou a história dele por completo. A partir dali, ele não era mais digno de dó, mas agora ele era um homem perfeito, capaz de lutar pelos seus objetivos e ser um servo de Deus, que é o mais importante. Eu volto a te pedir, como eu peço todos os dias, entregue a sua vida ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Porque a qualquer momento, a porta da eternidade se abre e nós vamos ter que entrar. E aí, para onde iremos? Porque a cada segundo, milhares de pessoas estão adentrando os portais da eternidade. Mas para onde estão indo essas almas? Para onde estão indo? Para onde irá a minha alma se eu morrer agora? Nesse instante. Porque a nossa vida é um sopro, só um sopro. Pode ser jovem, pode ser um bebê, pode ser uma criança, não importa de forma nenhuma a tua idade ou quem você é. A única coisa que importa é que o Senhor te ama e quer te salvar. Tenha uma boa tarde, que Deus te abençoe.